Olá, Geminiano! Olá, Geminiana! Tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o Bruno. Se é a sua primeira vez aqui no canal, fique muito à vontade. Se não é a sua primeira vez, você já sabe. Gratidão por estar de volta. Bom, Geminianos, hoje eu vou fazer uma leitura para vocês. Lembrando que é uma leitura coletiva, intuitiva, uma mensagem geral, não vai ressoar com todo mundo, portanto, pega somente aquilo que ressoar com o seu momento, com o seu coração, combinados? Já te convido a se conectar com o momento presente, lembrando que essa mensagem é uma mensagem para autoconhecimento, para expansão da consciência, que a gente possa entender quais são os padrões, quais são os ciclos que precisam ser encerrados, os ciclos que precisam ser mantidos na nossa história, os caminhos, que a gente já está pronto para trilhar. Mais duas, por favor. Espiritualidade, que essa mensagem ajude cada um do signo de Gêmeos que está aqui conectado comigo nessa leitura a se conhecerem, a conhecerem a si mesmos, para que possam de uma forma mais autêntica, empoderada, tomar as escolhas, as decisões que sejam de fato coerentes para a história de vida que vieram vivenciar. Geminianos, lembrando que toda segunda-feira tem mensagem aqui no canal para vocês. Olha isso. Muito bem. Quanta água, hein, Geminiano? Quanta água na sua leitura, quantas emoções. Bora lá, ó. A gente tem a carta do 8 de copas com o 8 de espadas e a carta do Going with the Flow. A gente está usando aqui o oráculo de Osho. E no fundo do deck, a carta do 3 de copas, trazendo celebrações, trazendo conexões, trazendo pessoas importantes, neste momento da sua vida. Trazendo momentos de conexões onde você pode celebrar a sua essência, onde você pode celebrar a você mesmo, onde você não precisa ficar disfarçando muito. Sabe? Vejo aqui muito grande, muito forte, uma energia muito forte, Geminiano, de conexões que te levam a novos lugares, a novos patamares de vida. É como se em algum momento você começasse a se reconectar com uma versão sua muito mais empoderada, e essa versão sua mais empoderada está vibrando, que vibra, obviamente, numa energia de abundância, numa energia de prosperidade, porque energia de abundância, energia de prosperidade, ela só chega para quem se mostra. Para quem não tem medo de crítica, para quem não tem medo de arriscar, para quem não tem medo de ser mal visto, digamos assim. São pessoas que se posicionam, de certa forma. Pessoas que estão ali para vivenciar o que é o melhor para elas. E essa carta do 88, esse número, 88, traz para mim um alinhamento. É como se você estivesse entrando agora, a partir dos próximos dias, em uma fase de mais alinhamento, onde você se sente mais integrado e conectado com você mesmo. Como assim, Bruno? Conectado comigo mesmo? Mais empoderado, sabe? Sabe quando você quer vestir a sua melhor roupa? Não é porque o evento pede a melhor roupa, mas porque você quer vestir a melhor roupa? Para você, por você, para você se sentir bem, isso é empoderamento, tá? Isso é esse 3 de copas aqui, essa celebração. É quando eu me visto da minha melhor versão, digamos assim, não pelo outro, não pensando no que vai acontecer do lado de fora, mas sabendo que eu, alinhado comigo, eu tenho a oportunidade de criar novas realidades, de me conectar muito facilmente, tá? Muitos geminianos aqui começando o processo de limpeza, Mas é uma limpeza no sentido... Como que eu posso explicar isso? Primeiro, quando você começa a se empoderar, começa a se cuidar, o seu corpo também se transforma. Você fortalece o seu corpo para que você consiga estar mais forte diante da vida, digamos assim. Metaforicamente, é como se fosse isso. É onde você começa a fortalecer o seu corpo, e aqui eu estou falando de músculos mesmo,
tá? Tô falando de você se cuidando, tô falando de você se exercitando, tô falando de você buscando uma alimentação mais saudável, né? Uma vida mais saudável. Não necessariamente é criar músculo para ficar um fisiculturista. Essa é a palavra? Aquelas pessoas que são todas... Eu acho que é isso, né? Aquelas pessoas que trabalham com o corpo, digamos assim. Não, aqui não é sobre isso, mas é uma forma de você... É como se você se sentisse mais bonito, você cuidando de você, né, obviamente, com o seu corpo, você vai se sentir mais bonito e isso vai ajudar no seu empoderamento, entende? E, consequentemente, você vai para a vida mais forte. É como se a crítica do outro não fizesse tanta diferença mais para você, tá? Aqui tem muito uma questão também, o 8 de copas, de você deixar ir alguns padrões e alguns pensamentos que já não estão tão associados mais a quem você é hoje, sabe? É como se eu tivesse sempre talvez esperando alguém voltar, é como se eu tivesse sempre esperando alguma situação acontecer, ou então, sei lá, me prometeram um trabalho, né? Há muito tempo me prometeram um trabalho, e aí esse trabalho nunca chegou, e aí por mais que eu já segui a minha vida, por mais que eu sempre fico pensando, cara, essa pessoa não vai me cumprir o que prometeu, sabe? Tem alguma coisa assim, tá? Mas aqui o que fala é para você não se prender muito e não se apegar muito àquilo que não aconteceu antes, tá? Porque o fluxo da vida tá te conduzindo a algo maior. Pode ser que isso volte para você em um momento onde você vai ter a oportunidade de falar: olha, eu quero, mas eu só quero se for assim, 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 assado. Eu quero, mas eu só quero se for nessas condições, entende? Talvez seja por isso que isso não voltou ainda, porque agora você não está totalmente empoderado e certo de si mesmo para se impor dessa maneira, tá? E aí, se não for para se impor, se não for para ter esses benefícios, talvez essa oportunidade não seja melhor a ser vivenciada neste momento da sua vida, tá? Tem algumas coisas que podem até voltar aí para o seu caminho, né, que tragam algumas celebrações, mas vão voltar em um momento onde você também puder fazer algumas escolhas, entende? É muito daquilo, né? Se eu estou falando aqui de algum relacionamento, eu estou falando de um relacionamento onde você está se associando a uma pessoa que ela está empoderada. Então ela não quer alguém que não tem poder de escolha. Ela não quer alguém que está ali como vítima, que está ali entrando num relacionamento porque não tem nada melhor, entende? Ela quer alguém que escolhe estar ali, que escolhe aquela posição, tá? E você tem a oportunidade de fazer, né, de querer os seus requisitos, né? Por exemplo, comecei um relacionamento. Você está num relacionamento onde você tem o poder de escolha, entende? Se você já começou essa nova oportunidade, você já começou com o poder de escolha. Ó, eu quero, mas eu me amo, eu gosto de fazer isso, eu gosto de fazer isso, isso, isso. E eu não vou abrir mão de mim mesmo para esse relacionamento, digamos assim. Se quiser entrar no meu barco, o barco ele tá indo para esse lugar. Vamos junto. É como se fosse isso, sabe? Geminiano conduzindo, né? Conduzindo as coisas. Não é simplesmente aceitando o que chega. E é isso também que te faz ser mais interessante, tá? Geminiano. Quando você toma ação, né? Quando você toma ação, ó. É engraçado que eu falo as coisas, a carta vira na hora. A carta do mago, 2 de paus. E a carta da imperatriz. Vou colocar aqui para eu conseguir colocar isso na capa do vídeo de vocês. Bora lá, Geminiano. A carta do mago com o 8 de copas aqui me traz muito uma questão de que você está pronto. Aqui me vem uma frase que diz o seguinte: é muita gente sem o abracadabra querendo me ensinar como fazer mágica. E aqui é meio que fosse isso, sabe? É como se você tivesse rodeado de muitas pessoas que acham que podem opinar na sua vida. Muitas pessoas aí ao seu redor que acham que sabem o que você está fazendo, que sabem aonde você quer chegar.
é meio que... Como que eu posso dizer isso? Como que eu posso dizer isso? Aqui fala muito de você sendo o diferencial, sabe? Você tem o diferencial, né? Você é o mago, você é aquela pessoa que faz o abracadabra acontecer, sabe? Você é a pessoa... Não adianta outra pessoa querer vir te falar para você fazer dessa e dessa e dessa forma, porque você já tem experiência fazendo isso, você já sabe, já quebrou a cara muitas vezes, né? Muitas vezes foi através do esforço, foi através da... Então, assim, não tem que ficar dando muita conversa, não, tá? Deixa esse povo aí falando sozinho. É meio que isso aqui, né? Deixa esse povo ficar falando sozinho. Porque uma vez que você tá parado, escutando o que gente que não chegou onde você quer chegar, não conquistou o que você quer conquistar, você fica ali parado escutando essas pessoas, você está perdendo o seu tempo de movimento. Você está perdendo o tempo da sua vida onde você pode caminhar com pessoas mais alinhadas, né? Às vezes, se é o seu campo profissional, você está rodeado aí de pessoas que têm muita certeza das coisas, mas nunca conquistaram nada, né? Ah, faz isso, mas nunca transformaram a própria vida. Estão ali naquele mesmo trabalho há 10, 15 anos. E aí por isso se acham no direito de falar, de te mostrar como fazer. Se fossem bom mesmo, será que estariam no mesmo trabalho por 15 anos? Porque chega uma hora que a gente quer expandir, a gente quer crescer. E o ambiente é muito importante para o lugar de crescimento. Planta uma árvore. Chega uma hora que se você não trocar o vaso, ela para de crescer. Entende? E aqui, se você é essa pessoa que está no mesmo trabalho há 10, 15 anos, talvez seja a hora de expandir, seguir com o fluxo da vida, seguir para as movimentações que estão sendo cobradas, digamos assim. Usar a sua criatividade para se redirecionar na vida, fazer algo novo, tá? Porque você tem potencial, né? Não dá para ficar parado mais esperando que as coisas se movimentem. E aqui, 99% das pessoas que eu estou falando aqui são pessoas que já estão em movimento. Não são pessoas que estão paradas. Mas podem ser pessoas que, mesmo em movimento, estão escutando pessoas que estão paradas. Às vezes, se o meu sonho é viajar pelo mundo, é desbravar, é conhecer novas culturas, por que eu estou escutando pessoas que nunca saíram da sua cidade? Entende? É meio que esse o âmbito da leitura de vocês aqui. É eu me associando com pessoas e com situações e em relacionamentos que estão alinhados àquilo que eu quero vivenciar, né? Só que para isso eu preciso entender quem eu sou, o que eu quero, aonde eu quero chegar. Eu quero expandir na vida, eu quero viajar, eu quero conhecer outros lugares. Se associa com pessoas que já fizeram isso. É simples. Mude o ambiente. Ah, mas eu não sei aonde que eu vou conhecer gente nova. Começa a sair sozinho. Vai para um parque sozinho, vai para uma cidade diferente sozinho, sozinha. Se abra ao novo. Não adianta eu querer resultado diferente fazendo a mesma coisa, entende? Andando com as mesmas pessoas, rodeado dos mesmos ciclos. Vamos ver aqui o que mais? Você tem o mundo nas mãos, tá? Aqui eu tô falando para pessoas que têm o mundo nas mãos. Elas sabem o poder que elas têm. Elas sabem que elas não nasceram para vivenciar a vida que estão vivenciando. Elas nasceram para muito mais. Aproveita essa nova parceria, né? Se você começou recentemente um relacionamento, ou então se você conheceu uma nova pessoa, ou então se você já está sentindo que tem coisa nova chegando, se abra para novas parcerias. Porque são pessoas que elas podem não ser bem vistas, por exemplo, para o ciclo que você vive. Às vezes é um novo amigo que vai falar totalmente, vai ser totalmente o oposto dos seus amigos atuais, entende? Às vezes é uma nova parceria, uma nova pessoa que é muito diferente daquilo que você vivenciou por muito tempo no passado. E aí, às vezes, gera-se uma grande resistência, né? Porque, por exemplo, como que eu vou escutar uma pessoa que eu acabei de conhecer?
E aí a minha família está lá, meus amigos de muitos anos estão lá falando para eu não ir. E aí eu conheci uma pessoa aleatória que está falando, vai, segue o fluxo da vida. E essa pessoa já viajou, já conquistou, já fez coisas diferentes, fez coisas que te incentivam, né? Coisas que você gostaria de vivenciar. Isso não é motivo suficiente para você escutar essa pessoa? Aí às vezes talvez seja uma questão de fato entender o que de fato você quer, né? Qual é a área, qual é o lugar que você precisa mirar a partir de agora. Porque não adianta nada também eu falar que eu quero viajar, que eu quero conhecer o mundo, que eu quero expandir, que eu quero criar uma nova empresa, que eu quero ter o meu próprio negócio, sendo que às vezes eu tenho medo de ter o meu próprio CNPJ. Ou às vezes eu tenho medo de sair da casa dos meus pais. Ou então às vezes eu tenho, sei lá, sabe essas coisinhas? É hora de enfrentar aqui alguns medos para que você consiga de fato expandir, tá? Mas voltando, o que eu falei agora recente, né, não é para todo mundo, tá? Grande parte das pessoas que eu estou me conectando aqui são pessoas que já estão vivenciando coisas novas, coisas mais empoderadas, relacionamentos mais autênticos, né? E que tem tudo para dar bons frutos, pela carta do 3 de copas aqui, tá? Com o oráculo da natureza, olha isso. Você tem o poder. Use as suas habilidades para resolver qualquer situação. Você pode fazer isso. Essa carta ela me lembra muito da sua conexão com a sua criança interior. Tá? É uma carta que traz muito você explorando mais a vida, de um modo geral. Né? Eu gosto muito da forma como a criança, né, quando a gente não está preocupado com o que vai faltar, quando, sabe? A criança ela passa por um paralelepípedo, né, pelo meio-fio, digamos assim, da calçada, e ela vai ali na bordinha do meio-fio, sabe? Da borda mesmo da calçada. Não sei se vocês conseguem entender o que eu estou falando. Mas ela vai ali, ela vai se equilibrando, sabe? Ela vê uma amarelinha na rua, ela quer pular a amarelinha, ela não vai simplesmente passar pela amarelinha. Ela quer experienciar, ela quer viver o potencial máximo da vida que pode viver, entende? E às vezes você está limitando o seu potencial porque acha que não tem todos os recursos ainda que precisa para vivenciar isso. Começa a se associar com pessoas que fizeram mesmo sem ter os recursos. Quantos, né? Tá bom, geminiano? Quantas pessoas, né, já conquistaram coisas, já vivenciaram coisas? Eu lembro que eu conheci uma pessoa recentemente, eu estava fazendo uma viagem, eu conheci uma pessoa, e aí essa pessoa estava falando, eu queria muito, Bruno, fazer o que você faz, viajar, conhecer novos países, fazer essas coisas, mas eu queria, sei lá, ter pelo menos uns $200 mil para poder fazer isso. Quando eu olhei para a cara da pessoa, tipo assim, a pessoa querendo ter $200 mil, é uma pessoa que mora nos Estados Unidos, né? E aí a pessoa queria ter $200 mil para poder fazer uma viagem, sei lá, ficar um ano viajando pela Europa, que seja. E aí eu fico pensando, amigo, talvez você está querendo demais, né? Porque não é necessário. Às vezes com $2 mil e muito planejamento e muita força de vontade você consiga vivenciar. Você não precisa de 200 mil. Mas aí a gente fica se limitando, né? Mas enfim, cada um faz o que pode fazer. Não é isso mesmo? Vamos ver aqui uma mensagem final para vocês, geminianos. Com o oráculo Numerologia dos Anjos. Mensagem final para o signo de Gêmeos para os próximos dias. Energia da semana. Olha, inspiraram duas. Vou deixar essa daqui no fundo do deck. 10:33. Nível de energia. O dia que você tem esperado finalmente chegará. Mantenha a autodisciplina. Você está se aproximando constantemente do seu objetivo final. Não há necessidade de se exaurir. Proteja sua energia para que você possa se manter focado. Tudo isso valerá a pena no final. Esta é uma jornada para o topo, não uma corrida por resultados rápidos. Confie em si mesmo. É muito importante, geminiano, a gente entender as batalhas que a gente está comprando, a história que a gente quer contar,
né? Não adianta eu comparar que fulano fez isso, isso e isso, se fulano tem um objetivo e eu tenho outro. Se a gente não está alinhado no mesmo propósito. Se as nossas curas são curas diferentes. Entende? Então essa carta aqui também, ela traz muito uma questão de proteção energética para você não comparar. Para você não deixar ser desgastado, drenado energeticamente pela comparação, né? Pelo seu tempo, que é diferente do tempo do outro. Tá? Confie no seu processo, confie no seu tempo. Confie na maneira com que você sabe que pode fazer de uma forma sadia, saudável, para a história que você quer contar, tá? E é isso. Aqui me tem energia também, Geminiano, para a gente finalizar, de que você tem algum dom, você tem alguma coisa que é só seu. Tem alguma habilidade? Às vezes você é bom com artesanato, às vezes você é bom com arte, às vezes você é bom com culinária, às vezes você é bom com... Tem alguma coisa que você é bom, mas é algo que você... Ah, Bruno, não sei o que é isso. O que eu sou bom? Não sei no que eu sou bom. Ser bom em alguma coisa é quando, por exemplo, você faz aquilo que você precisa fazer sem dificuldade, sem muito esforço. Enquanto para outras pessoas é uma luta para fazer. Às vezes, por exemplo, você vai fazer um bordado, às vezes para você é uma coisa fluida, né? E para o outro é uma coisa que é uma... Sabe, é algo muito difícil. Então aqui as cartas trazem para mim que tem algo que você faz com muita facilidade. É algo que, às vezes, mesmo que você pense que seja pequeno, que seja pouco, ou que não seja suficiente para sustentar os seus sonhos, é só o começo da jornada, tá? Dedique mais tempo nisso. Dedique mais tempo naquilo que faz o seu coração vibrar. Tá, Geminiano? Porque isso vai te trazer grandes resultados no futuro. Você já está caminhando para isso, né? Só que se eu adio aquilo que eu amo fazer, deixo sempre para depois, vou deixando para depois, eu nunca vou vivenciar aquilo que eu amo. Porque eu estou deixando para depois, entende? Eu preciso começar com o jeito que eu posso, da forma como dá. Às vezes é um dia na semana que eu vou fazer um negócio diferente, vou, sei lá, anunciar na internet, vou ter uma energia aqui de expansão. Tá bom, Geminiano? Lembrando que toda segunda-feira tem mensagem para vocês aqui no canal. Já te convido a se inscrever, a comentar, a hypar esse vídeo. A sua interação é muito bem-vinda e muito importante. Me deixa saber se alguma coisa que eu falei ressoou em algum momento aí com você. E é isso. Um grande beijo, gratidão por estar aqui comigo e a gente se encontra na próxima semana. Até mais. Tchau, tchau.